Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, professor Hermes na área. Pessoal, nós estamos aí na semana 6 do seu PET volume 3 e nesta semana nós vamos ver grandezas em regra de 3 para você poder então responder a sua atividade. Mas antes de eu seguir, gostaria de pedir você para se inscrever neste canal, para deixar aí um like e também, pessoal, para fazer um comentário. Eu conto com a sua participação e espero a sua parceria, tá certo? Então, vamos para o conteúdo, vamos aprender um pouquinho de grandezas para você então responder aí a sua atividade, tá certo? Pessoal, é o seguinte, grandeza é tudo que pode ser contado ou medido. As grandezas se dividem em diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais é o seguinte, vamos um exemplo, um trem viaja com velocidade constante de 70 km por hora. A partir desse valor, podemos afirmar que em uma hora ele vai percorrer 70 km. Então nós temos aqui, ó, em uma hora vai percorrer 70 km. Em 2 horas, se a gente manter a proporcionalidade, ó, se a gente manter essa velocidade, em 2 horas a gente vai ter 2 vezes 70 km, ou seja, vai ter 140 km. Se a gente manter a mesma velocidade, em 3 horas a gente vai ter 210 km, ou seja, a gente está tendo uma constante aqui, uma variável que mantém. Então nós temos aqui, ó, que o quilometragem por hora vai ser a mesma para cada hora que passa. Sendo assim, está aumentando 70 km a cada hora que eu então faço um percurso. Neste caso aqui, ó, observe comigo que ao multiplicar, né, ao duplicarmos o tempo, a distância obtida também duplica. Ou seja, se é uma hora é 70, se eu duplicar para 2 horas, o resultado do quilômetro também duplica, passa de 70 para 140. Se eu triplicar o tempo, ou seja, se eu pegar uma hora e multiplicar por 3, a quilometragem também é multiplicada por 3. Então, neste caso, pessoal, nós estamos falando de grandezas diretamente proporcionais. Quando eu aumentar uma grandeza e a outra também aumentar na mesma proporção, nós podemos dizer que é diretamente proporcional. No caso aqui nós temos duas grandezas, ó, o tempo e a quilometragem. Está fazendo 70 km por hora, tá vendo? Duas grandezas. Olha aqui uma observação. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre os valores assumidos pela primeira grandeza é igual à razão entre os correspondentes valores assumidos pela segunda grandeza. E grandeza inversamente proporcionais. Vamos lá? Uma escola tem 80 livros. Veja aqui comigo um exemplo. Para distribuir igualmente entre os vencedores de uma gincana escolar. Se os vencedores forem 2 alunos, tá vendo? Se for 2, cada um deles receberá 40 livros. Se forem 4 alunos, cada um deles receberá 20 livros. E se forem 8 alunos, cada um receberá 10 livros. Vamos colocar esses dados numa tabela. Então veja comigo aqui, ó. Número de vencedores, 2. Quantidade de livros a receber, 40. Se eu duplicar esse número de vencedores para 4, o número de livros recebido vai ser dividido pela metade. Se eu tornar a fazer aqui, duplicar com o valor anterior, ou seja, quadruplicar em relação ao primeiro valor, nós vamos ter que o primeiro valor também será dividido por 4. Ou seja, quando eu multiplico uma variável e a outra reduz pelo mesmo valor que eu multipliquei, eu posso dizer que nós estamos falando de grandezas inversamente proporcionais. Tá certo? Ó, era 2, 40. Quando eu dupliquei para 4, aqui caiu pela metade, ou seja, 40 dividido por 2. Tá vendo? Ó, 2 vezes 2 para dar 4, 40 dividido por 2 para dar 20. 2 vezes 4 para dar 8, 40 dividido por 4 para dar 10. Então, quando você multiplica uma variável e a outra reduz pelo mesmo fator, nós podemos dizer que são grandezas inversamente proporcionais. Então, se o número de alunos vencedores duplica, o número de livros distribuído cai para a metade. Se o número de alunos vencedores quadruplica, o número de livros distribuído cai para a quarta parte. Então, nós podemos fazer uma observação, ó, que duas grandezas são inversamente proporcionais quando a razão entre os valores assumidos pela primeira grandeza é igual ao inverso da razão entre os correspondentes valores assumidos pela segunda grandeza. Ok?
E aí nós vamos estudar a regra de 3 simples. Regra de 3 simples, pessoal, é um dispositivo matemático que permite encontrar um quarto valor que não conhecemos em um problema, dos quais conhecemos 3 deles. O nosso objetivo é encontrar o quarto valor a partir dos 3 já conhecidos. Observe os passos aqui para você então montar aí a regrinha de 3. Primeiro, construir uma tabela agrupando as grandezas de mesma espécie em coluna e mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes. 2. Identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. E 4. Montar a proporção e resolver a equação. Como assim, professor? Vamos lá. Veja comigo aqui, ó. Uma equipe de operários trabalhando 8 horas por dia realizou uma obra em 20 dias. Então nós temos aqui duas variáveis, ó. 8 horas por dia realizou a obra em 20 dias. Então você pode colocar aqui, ó, horas por dia e quantidade de dia. São duas variáveis que a gente precisa identificar. Então, 8 horas por dia finalizou o projeto em 20 dias. Muito bem. Se você continuar, se o mesmo número de horas de serviço fosse reduzido para 5 horas por dia, então se fosse para colocar 5 horas por dia, em quantos dias essa equipe faria o mesmo trabalho? Está perguntando a quantidade de dias, eu vou chamar de X. Veja que eu tenho essa tabelinha, 8 horas por dia, precisou de 20 dias. 5 horas por dia, vai precisar de um valor X. A partir daqui, pessoal, nós vamos montar a proporção e analisar se elas são diretamente proporcional ou inversamente proporcional. O que acontece? Toda vez que a gente tem aqui algo relacionado muitas vezes com velocidade, a gente pode perceber que é inversamente proporcional. Por quê? Veja, se eu trabalho 8 horas por dia, eu vou precisar de 20 dias para fazer um trabalho. Agora, vamos imaginar que eu multiplique isso aqui por 2. Se eu trabalhar 16 horas por dia, vai precisar de mais dias ou menos dias para me fazer o serviço? Então, se eu multiplicar isso daqui por 2, isso daqui vai ser dividido por 2. Então, é inversamente proporcional. Ou seja, se eu aumento a minha horas de trabalho, eu vou diminuir a quantidade de dia para terminar um serviço. Então, eu posso dizer que é inverso. Se é inverso, pessoal, o que vai acontecer? A gente nunca vai modificar o valor que está a letra. Ou seja, a gente sempre vai fazer a comparação com esse número e vai conservar o que está a letra. Então, fazendo a comparação aqui, ó, 8 horas por dia levaria 20 dias. Se eu duplicar isso daqui para 16, isso daqui cairia pela metade. Agora eu vou montar a fração, só que como é inverso, eu vou então modificar isso daqui. Vou colocar o 8 na parte de baixo e o 5 na parte de cima. Vai ficar 5 sobre 8, que é igual 20 sobre x. Agora eu vou resolver, ó, multiplicando de forma cruzada. Vai ficar 5 vezes x é 5x, isso é igual 20 vezes 8. Então, 5 vezes x vai ser igual 20 vezes 8 vai dar 160. X vai ser igual 160 dividido por 5. X vai ser igual, se a gente pegar 160 dividido por 5, vai dar 3. 3 vezes 5, 15. Para 16, 1. Abaixo 10, 10. 10 para 5, 2. A resposta, pessoal, vai ser 32. Então, neste caso, se a pessoa trabalhar 5 horas por dia, vai demorar aí 32 dias para finalizar a construção, para finalizar a obra. Ok? E isso é lógico, né? A gente trabalhava 8 horas por dia, levava 20. A gente agora vai trabalhar 5 horas por dia, vai levar mais dias então para finalizar. Beleza? Olha um outro exemplo. 3 escavadeiras transportam 200 metros cúbicos de areia. Então, olha aqui, ó, 3 escavadeiras é a nossa primeira variável. Então, a variável é quantidade de escavadeira e do outro lado a quantidade de metros de areia que é transportado, metros cúbicos de areia. Então veja, 3 escavadeiras leva 200 metros. Tá vendo? Ó, 3, 200. Se a gente continuar lendo aqui, ó, para transportar 1.600, quantas escavadeiras iguais a essa seria necessário? Quantas escavadeiras? Um X. Muito bem. Como eu disse para vocês, essa parte de onde tem a letra a gente não mexe. Então a gente vai fazer a análise aqui, ó. Vamos lá, fazendo a análise no outro que não tem a letra, 200 metros de areia a gente leva, né, a gente precisa de 3 escavadeiras. Se eu aumentar a quantidade, que é, se eu duplicar a quantidade de areia, eu também vou ter que duplicar a quantidade de escavadeira. Então isso significa que são diretamente proporcionais. Quando são diretamente proporcionais, fica do mesmo jeito. 3 sobre x, que é igual a 200 sobre 1.600.
A maior dificuldade aqui, alunos, é saber se é diretamente ou inversamente. Então você vai ter que ter um pouquinho de noção. Se eu tenho 200 metros de areia e eu preciso de 3 escavadeiras, se eu aumentar aqui a minha quantidade de areia, provavelmente eu vou ter que aumentar a quantidade de escavadeira. Então eu vou ter aqui duas grandezas diretamente proporcionais. Multiplicando agora na forma de x, nós vamos ter 200 vezes x é 200x e 3 vezes 1.600 nós vamos ter aqui 4.800, tá certo? 3 vezes 6, 18, vai 1, 4 vai dar 4.800. X vai ser igual a 4.800 dividido por 200. Posso cortar aqui os dois zeros e eu posso dizer que x vai ser igual a 48 por 2, a resposta é 24. Então nós vamos ter aí a resposta como x igual a 24. Eu vou precisar de 24 escavadeiras para poder pegar aí 1.600 metros cúbicos de areia, ou seja, para transportar. Ok? Muito bem, pessoal. Este foi o conteúdo da semana, espero ter ajudado. Se te ajudei, deixa aí um like, também se inscreva no canal e faça um comentário. Até o próximo vídeo, fique com Deus. Tchau.